noite, bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. E este programa está especialíssimo para nós, porque vai nos dar a oportunidade de tratar de temas que este giro sindical ainda não tinha abordado. Então, vamos preencher lacunas aqui. E quem vai nos ajudar com isso é a secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, a Jandira Uehara. Jandira, obrigada por aceitar nosso convite. Oi, Renata, eu que agradeço o convite. Jandira, como a gente anunciou, você vai nos dar a oportunidade de preencher lacunas. E uma dessas lacunas que nós não tratamos aqui ainda é sobre a população LGBTQIA+. Em 2019, a CUT produziu uma cartilha sobre o tema, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa cartilha, e vou te fazer uma pergunta que é um dos títulos que traz essa cartilha, que é como combater a LGBTfobia no local de trabalho. Bom, Renata, eu vou começar fazendo a minha autodescrição, que é algo que eu aprendi, né, nesses anos, né, de convivência, de militância, como aliada dos trabalhadores e trabalhadoras com deficiência. E, especialmente, a gente faz a autodescrição para tornar mais acessível, né, às pessoas com deficiência visual. Então, eu sou uma mulher mestiça, asiática, cor amarela, né, segundo o IBGE, 58 anos, tenho cabelo curto, castanho, uso óculos, estou com uma camisa branca com listra cinza, um colar vermelho. Ao fundo está uma estante com uma placa Fora Bolsonaro, que eu acho que não dá para ver muito, e um boneco de borracha do presidente Lula, que está sentado sobre a placa com uma camiseta do PT, com o braço esquerdo levantado. Primeiro, assim, dizer que a organização dos trabalhadores LGBT na CUT, ela não começou agora. O debate LGBT na CUT começa com as mulheres, né? Lá nos anos 90. E aí nós vamos ter nos anos 2000 já seminários, já tentativas de organização, né, de coletivos LGBT, mas a gente vai ganhar um impulso importante a partir de 2018, que nós conseguimos estabelecer, né, uma parceria internacional, né, com o Solidarity Center, né, da Central Sindical Americana-Canadense FLCIL, e isso permitiu o fortalecimento, né, desta luta no âmbito da CUT, né? Ou seja, recursos que nos permitiram vários avanços. O primeiro deles foi a gente ter realizado o primeiro encontro nacional LGBT em 2018. Esse encontro que aconteceu em São Paulo estabeleceu as principais tarefas, né, e desafios, né, que nós temos, né, com esse segmento da classe trabalhadora. A gente conseguiu fazer, quer dizer, uma avaliação, né, bastante importante, consolidou coletivos que já estavam formados e apontou para a organização de coletivos LGBT ainda, né, em outros estados. Nós tivemos, na ocasião, 7 estados que participaram, né, deste encontro. Em 2019, durante a parada LGBT de São Paulo, que é uma das maiores do mundo, fizemos um seminário LGBT e o mundo do trabalho durante a parada, e foi muito bom, quase 200 pessoas participaram, vários estados. Ali nós elaboramos, né, quer dizer, indicamos, né, a elaboração de uma minuta de cláusulas e orientações para os sindicatos cotistas para incluir cláusulas LGBT nos acordos coletivos, orientamos sindicatos a incluir as questões, né, de gênero e LGBT, quer dizer, nos seus programas de formação, e começamos a desenvolver também algumas iniciativas ainda muito pequenas de pesquisas e levantamento de dados LGBT no mundo do trabalho. Também a cartilha, a necessidade da gente ter uma cartilha surgiu em 2019, né, nesse encontro. Então, 2020 vem a pandemia, né, mas nós não deixamos de trabalhar essa organização e construímos, e quando eu falo construímos, é o coletivo nacional LGBT da CUT, né?
que se debruçou, se esforçou muito, né, principalmente no período da pandemia, para que a gente pudesse, né, lançar esse almanaque bonito, né, lindo, que chegou, foi pelo correio para todas, como a gente estava num processo de pandemia que não dava para fazer um lançamento presencial, nós enviamos pelo correio para todos os sindicatos, para todas as CUTs, para entidades, né, parceiras, entidades, né, da luta LGBT, né, e fizemos também um vídeo, um programa, né, de 20 minutos, que inclusive foi veiculado pela TVT. O Almanac, ele até ganhou esse nome, porque como ele era um primeiro, então a gente resolveu dar uma abrangência grande, fazer no formato, né, de uma revista, então tem muita ilustração, tem dicas culturais, resgata um pouco a história do movimento LGBT no Brasil e no mundo, explica as letrinhas, né, LGBTQIA+, o que isso significa, né, as bandeiras, as diversas bandeiras do movimento. Resgatamos aqui também a história, né, da CUT, isso que eu falei, que não começa com a gente em 2018, tem toda uma construção muito importante anterior. Lançamos a cartilha, fizemos várias oficinas, né, várias oficinas de como organizar coletivos LGBT nas suas bases sindicais, nos sindicatos, nas CUTs, orientando. Fizemos muitas oficinas virtuais, a maioria, e agora, no dia 1, 2 e 3 de abril, no começo desse mês, nós realizamos um seminário, um encontro nacional LGBTQIA+, da CUT, o terceiro encontro nacional. No primeiro, nós tivemos 7 estados, né, como eu falei, e neste, 12 estados. Então, ou seja, avançamos, mas ainda falta, que nós queremos ter coletivos organizados nos 27 estados. Você me perguntou das 10 ações, né, que para combater a discriminação contra o LGBTQ mais no ambiente de trabalho. No manual, a gente aborda essa questão, né, e indicamos alguns princípios gerais, mas que eles têm que ser desdobrados na prática. Então, primeiro, garantir direitos iguais, tratamento justo e respeitoso no ambiente de trabalho. É básico, né? É a primeira questão. Segundo, combater todas as formas de discriminação, inclusive piadas LGBTQIA+ fóbicas, né? Atuar de forma clara em caso de preconceito, incluir em documentos e políticas da empresa o compromisso com a promoção de direitos LGBTQIA+. Isso é muito importante. Tem a ver com as cláusulas. Uma outra orientação que a gente faz é de não firmar parceria ou acordo com organizações que promovam discriminação, que patrocinem personalidades, né, preconceituosas. Abrir a discussão sobre temas LGBTQIA+, e promover espaços de denúncia, promover a formação de profissionais da área de recrutamento, entendeu? Quer dizer, ou seja, o próprio sindicato promover ações nesse sentido, né, com os trabalhadores, né, dessas áreas, né, para que estejam preparados para poder promover a inclusão, né, desses trabalhadores, né, como fazer isso. Inserir a identidade de gênero como um dos temas do debate dentro da organização sindical, né, isso é muito importante. Realizar ações afirmativas, né, em defesa da igualdade e da diversidade, e apoiar todos os eventos que tenham como foco a luta contra a discriminação. Eu já aprendi aqui com a Jandira Uehara que a gente deve fazer a nossa audiodescrição. E eu vou tentar fazer a minha. Eu sou uma mulher branca, de 44 anos, eu tenho cabelos curtos, grisalhos, eu estou usando um batom vermelho, eu estou num ambiente onde tem uma estante de livros atrás de mim, com um fundo amarelo. E agora, a pergunta não podia ser outra que não a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Jandira, nós temos uma lei desde 91, ia falar 2001, mas é errado, é 1991, uma lei que rege a inserção dessas pessoas através de um sistema de cotas em que as empresas, a depender do porte, medido pelo número de trabalhadores, devem inserir um percentual de trabalhadores na condição com deficiência. Essa lei, ela é o suficiente? E ainda, eu acredito que muitas pessoas talvez não a conheçam. Seria bacana também que você pudesse explicar um pouquinho melhor sobre ela antes de fazer a sua avaliação. Ela foi uma primeira conquista, um marco muito importante que tem, obviamente, a ver com desdobramentos da Constituição Federal de 88.
né, do direito ao trabalho, do direito à saúde, do direito à educação, do direito à inclusão das pessoas com deficiência. Assim como, anos mais tarde, né, em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, que aí ela é muito mais abrangente. Então, veja, esta questão dos direitos, né, das pessoas com deficiência, né, ela sempre esteve no bojo de qualquer discussão de uma sociedade democrática, inclusiva, né, humanizada. Porque o que nós tínhamos, né, era uma concepção, né, o que tinha, o que prevalecia, e ainda prevalece em vários setores da sociedade, é uma concepção, quer dizer, que não considera a capacidade, as potencialidades, tá certo? E que o problema não está nas pessoas com deficiência, o problema está, quer dizer, nos ambientes, né, que tornam inacessíveis para essas pessoas, né, o acesso aos direitos. Mas em 1991 nós tivemos, então, um avanço importante em relação à lei de cotas, né, que estabelece percentuais muito pequenos, tá certo? De 1 ou 2%, a depender acima de 200 trabalhadores, né? 2%, mas isso está sempre ameaçado. É assim como a Constituição de 88, né? Todos os direitos sociais que foram inscritos ali, que a gente conseguiu conquistar em 88, né? E em 1989, ou seja, em 90, né, com a vitória do neoliberalismo, do candidato neoliberal, Collor, e todo o processo que a gente vai viver até, né, até o ano de 2002, quando Lula vence as eleições, é uma tentativa, né, de destruição desses direitos, de diferentes formas. Então, nunca foi fácil. A gente conquistou, mas isso não foi implementado. E aí, mais um detalhe, por exemplo, no serviço público, essa questão das cotas está lá nos editais, mas isso não é divulgado devidamente, isso não é estimulado, e é possível a adoção de cotas em todas as funções do setor público. Né? E muitas vezes não se preenche a cota ainda, e porque também tem pouca gente tem acesso à informação para poder fazer os concursos, né? Os concursos têm que ser adaptados, obviamente, às diversas formas de deficiência. E no setor privado, a burla é geral. Nós não atingimos, né, no país, né, atingimos 40% no máximo, né, chega às vezes a 50%, né, do que deveríamos em termos dos empregos, né, em relação aos empregos e às cotas. A pandemia só piorou a situação desses trabalhadores. O Diese nos apresentou um estudo que as demissões no período da pandemia deste segmento foi 15 vezes maior do que do geral da classe trabalhadora. Você já não tem todas as vagas que deveriam, os postos de trabalho preenchidos, né? Isso já é constante. E ainda na pandemia, essa situação piorou, né? A emenda constitucional 95, ela congela os investimentos públicos, né? E isso vai impactar na fiscalização, brutalmente. Não se cumpre, se viola a legislação e, ao mesmo tempo, o Estado não oferece, né, os mecanismos, né, de fiscalização. Pelo contrário, o governo Bolsonaro destruiu o sistema de fiscalização de saúde do trabalhador, e tudo mais, né? Imagine da lei de cotas, né? Por outro lado, agora mesmo, nós estamos enfrentando dois problemas, né, nesse momento. Primeiro é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal vai julgar, né, está previsto ainda para esse mês de abril, não sei se vai se concretizar, sobre o negociado, sobre o legislado, né, que foi o eixo central da reforma trabalhista. Então, agora, eles vão dizer o que é que pode entrar, o que pode ser negociado em relação ao legislado. Eles vão colocar o rol de questões que podem ser passíveis de negociação coletiva a partir da reforma trabalhista. E, pasme, tá? Nós estamos com uma situação de praticamente empate no STF entre os ministros que acham que a cota deve entrar na negociação do negociado sobre o legislado. Ou seja, isso significa o fim da lei de cota. Nós estamos, junto com a coordenação do Ministério Público do Trabalho, né, ligado a essas questões dos direitos, né,
humanos e da questão da criança, né, do adolescente, das cotas, com uma ação política forte em relação a isso, fazendo debates, pedindo audiências com ministros do STF para discutir essa questão, mas nós estamos com a lei de cotas em risco. Veja, não é preciso revogar a lei de cotas para acabar com a lei de cotas. Eles encontram mecanismos outros para fazer isso. Então, nós precisamos ter uma intervenção política e pública para reverter esse quadro, né? E porque os avanços desse segmento da classe trabalhadora, desse segmento da população, pode ser totalmente perdido, né? Em especial o direito ao trabalho, que é o que mais os incomoda. E direito ao trabalho é condição fundamental para a autonomia, para a independência, para a humanização. Nós precisamos urgentemente, né, aumentar e fortalecer a fiscalização. Para isso, nós precisamos acabar com a emenda constitucional 95, precisa reorganizar esses mecanismos do Estado, né, que não é importante não só para essa questão da lei de cotas, mas para outra. Auxílio emergencial de valor adequado, tá certo? Auxílio inclusão para mães com filhos com deficiência, para que essas mães tenham condições efetivas, né, de incluir seus filhos e de cobrar, né, as políticas que precisa para isso. E nós precisamos de mais fontes de informação sobre trabalhadores com deficiência. Isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre direitos humanos sobre o governo Bolsonaro? Então, vamos lá. Com relação à perspectiva das trabalhadoras e trabalhadores, Jandira, quais você acha que foram as principais violações aos direitos humanos cometidas pelo atual governo? Direitos humanos são direitos econômicos, direitos sociais, direitos culturais, direitos ambientais, né? Então, e além dos direitos políticos, civis, esse que é mais comum, né, você ver na questão do debate de direitos humanos. Bom, primeiro, acho que a gente tem que ter um entendimento, né, que desde o golpe de 2016, a gente vive uma ofensiva neofascista e ultraneoliberal. E essa ofensiva, ela intensificou o ataque às organizações populares, às organizações sindicais, às organizações políticas de esquerda, à militância, né? E aumentaram as violações de direitos humanos, assim como as ideologias conservadoras, o avanço das ideologias conservadoras, elas também, quer dizer, se focam principalmente no ataque às mulheres, aos negros e negras e às pessoas de orientação LGBTI. A história do Brasil é a história das classes dominantes utilizarem a violência, a repressão, né, a perseguição para conter as mobilizações populares. E se fez isso historicamente, perseguindo liderança política, pessoa em luta por pautas de justiça social, e se utilizou todos os meios, né, as ditaduras militares, a ditadura militar que nós vemos no Brasil e outros períodos, quer dizer, mostram isso claramente, né, utilizando de tortura, assassinato, prisão, entre outras ferramentas repressivas. Mas tem outros meios deles fazerem isso, né? E essa violação de liberdade e direitos humanos, quer dizer, é o meio que as classes dominantes se encontraram no país. Nós sempre que tivemos governos progressistas, tá certo? De orientação democrática, né, com pautas populares, com pautas de reformas estruturais, né? Essa violação é um meio de tentar destruir ou enfraquecer as organizações da classe trabalhadora. Organizações sindicais, organizações populares, né? Porque esta é a melhor maneira de destruir de forma muito acelerada as suas conquistas, né? Então, veja, toda ofensiva que foi feita contra os sindicatos, né, inclusive no seu financiamento, tá, tem a ver com isso. Eles violam os direitos da liberdade de organização sindical de várias maneiras, né? E também, quer dizer, tem também os episódios, os momentos, né, de um ataque mais frontal, né? E a gente tem que entender que nessa conjuntura isso se dá principalmente através da financiarização, da desindustrialização, da primarização. Olha, gente, um país que está virando, né, tem menos de 9% agora de participação da indústria no PIB, não é isso? Quer dizer, está virando um grande fazendão, né? Buraco a céu aberto no país inteiro, né? Agronegócio, destruindo o que pode, destruindo não só nas áreas onde planta, mas no seu sistema de logística. Tá certo? Esse país vai fazer o quê? Se não violar os direitos dos povos indígenas, dos quilombolas, dos trabalhadores e trabalhadoras das regiões e todas as demais. Então, assim, o modelo de desenvolvimento
tem tudo a ver também com as violações. Está tudo junto e misturado, né? Como gosta de dizer o pessoal. Então, veja, nós, né, nesse período, quer dizer, esse período desse desemprego brutal, com uma maioria de pessoas na informalidade, de mulheres negras desempregadas, né, ou ganhando muito menos, né, o menor salário, né, ataques nas aposentadorias, concentração de renda escandalosa. Como é que pode um país que 10% dos mais ricos concentra 80% do patrimônio existente no país, e os super ricos, né, 1% dos super ricos possui quase a metade da riqueza nacional? Quer dizer, isso só pode gerar situações de violência e de violação muito grandes, né? Bom, em relação, né, ao que as áreas que nos afetam, né, que a gente tem a missão de coordenar na CUT, a reforma trabalhista, né, com a ausência de fiscalização e depois com uma queda imensa, o menor orçamento reservado a combate ao trabalho escravo e verificação de obrigação trabalhista, a exemplo da lei de cotas, né, para pessoas com deficiência, trabalho infantil, etc., o menor orçamento foi agora em 2021, apontado. Entendeu? Então, assim, veja, essa questão do trabalho escravo, né, ela, quer dizer, além de não ter o pessoal, tá certo? Só 15% das ações da fiscalização dependeram do trabalho de inteligência, que é fundamental. Se você não tem investigação, você não chega, e não dá para a gente se achar que a gente vai combater trabalho escravo no Brasil só com denúncia. Outra questão é a questão do trabalho infantil. Nós estamos enfrentando, tá certo, a PEC 18. Eles querem reduzir a idade mínima do trabalho de 16 para 14 anos, porque dos 14 aos 16 é possível o trabalho como aprendiz, certo? Eles querem acabar com isso. Ao mesmo tempo, está sendo discutida uma outra lei que muda o Sistema Nacional de Aprendizagem e, novamente, esse segmento é atacado, porque eles querem que a lei de aprendizagem ela não seja um instrumento, né, para minimizar, porque, gente, nenhum jovem de 14 a 16 anos tinha que estar trabalhando. Isso é uma mitigação diante da situação do Brasil. Então, bom, se ele tem que ter um trabalho que seja como aprendiz, com educação, tá certo? Vinculado a poucas horas de trabalho, direitos trabalhistas pela CLT, 6 horas no máximo, né? Isso é uma forma de combater o trabalho infantil, de mitigar. Eles querem acabar com isso. No Sistema Nacional de Aprendizagem, primeiro, retirar todos os direitos da CLT desses aprendizes, tá certo? De novo, volta aquela história da carteira verde e amarela por outros mecanismos. Eles querem priorizar não mais a faixa de 14 a 16 anos, onde está concentrado o maior índice de trabalho infantil no país, mas sim da faixa dos 18 aos 24, e com ênfase na áreas de alta tecnologia, ou seja, quem mais precisa da utilização desse instrumento vai ficar fora. O governo Bolsonaro, agora mudando um pouco, tentando sintetizar aqui, ao contrário de todas as recomendações em vigor no mundo, tem feito decretos, medidas provisórias, quer dizer, uma série de mecanismos, tá, para estimular o armamento da população, especialmente aquela considerada a sua base social de apoio. Isso é uma situação que a gente tem que estar em alerta e alertando. Este ano será um ano de muita violência política. Nós construímos vários debates, esse livro saiu o ano passado, Democracia e Direitos Humanos no Brasil, Ofensiva das Direitas, e vamos lançar outro agora no final do mês, enfocando mais a questão da segurança pública. Nós produzimos 2 manuais, bem práticos, Manual de Segurança Preventiva para Militantes, tá? Com orientações muito claras, precisas, tanto para a proteção das suas entidades, seus dirigentes, das suas bases sindicais, e principalmente como a gente tem que se organizar para a nossa segurança nas grandes manifestações, grandes ou pequenas manifestações. E um manual de segurança digital. Outro meio, tá certo? Que eles nos atacam, né? Então, nós temos feito esse trabalho, né, muito preocupados com esse contexto de violações do governo Bolsonaro. Esse ano, nós vamos agora, já tivemos ano passado dar muita ênfase à violência política contra as mulheres, preparando as nossas dirigentes para os embates desse ano.
oficinas mesmo, segurança preventiva para mulheres, né? Tendo como foco a violência política. Vamos fazer várias esse mês, já fizemos uma o ano passado, e também vamos começar um trabalho de formação em segurança e direitos humanos com as nossas bases que tem a ver com forças de segurança. Jandira, eu quero te agradecer demais por você ter aceitado o nosso convite e pela contribuição que você deu sobre temas que a gente não tem o hábito de colocar luzes quando a gente fala dos trabalhadores, das trabalhadoras desse país, mas que são tão importantes, e você, em todas as suas respostas, mostrou como todos eles estão interligados, como todos os ataques fazem parte de um mesmo fio condutor, que é um ataque à classe trabalhadora, que é o neoliberalismo graçando no nosso país, e agora com um viés de autoritarismo que beira o fascismo. Alguns classificam dessa maneira, outros não, mas que não dá para a gente deixar de dizer que a gente está vivendo sob um governo que admira a ditadura militar, né? Então, eu quero te agradecer demais. Obrigada, Jandira. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, estamos à disposição sempre que precisarem para a gente tratar desses temas e outros, né? Seguimos.